Olá, sejam bem-vindos ao Conexões Claré, o podcast do Instituto Claré, porque toda transformação começa com o encontro. E nesse espaço nós vamos encontrar com pessoas, iniciativas e projetos que transformam vidas. E para isso, para abrir essa temporada, a gente vai falar aqui sobre um tema essencial com o Clodoaldo Buchinski, superintendente do Instituto Claré, para falar um pouco sobre sustentabilidade, segurança alimentar e o projeto do Talo ao Prato. Muito bem-vindo, Clodoaldo. Muito obrigado, Carlos. É um prazer imenso estar aqui no Conexões Claré para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho, que é um trabalho extremamente significativo dentro do Instituto Claré e que responde a um dos nossos caminhos que nós desenhamos para que a gente possa atingir a redução das desigualdades. Para começar, Clodoaldo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Claré, sobre sua missão, a sua promoção do desenvolvimento humano e da redução das desigualdades. O Instituto Claré, Carlos, ele é uma organização da sociedade civil que nasce em 1985, ou seja, há 40 anos atrás, através de um movimento de mães crecheiras aqui no centro da cidade de São Paulo, na busca por vagas para a creche, né? A missão do Instituto Claré é justamente olhar para as periferias geográficas e existenciais. E a partir desse olhar para as periferias geográficas é que o Instituto escolhe, a partir de 2020, como lugar, como território para sua atuação, a região noroeste da cidade de São Paulo, os distritos de Pirituba, Brasilândia e Perus, especificamente hoje, onde se concentram a maior parte dos nossos serviços. E periferias existenciais não necessariamente tem a ver com os territórios vulneráveis, mas tem a ver com a vulnerabilidade das pessoas independente dos territórios. Então, por exemplo, o atendimento à população em situação de rua aqui no centro da cidade de São Paulo, ou a grupos que são minorias, como a população LGBT+, que nós temos um atendimento hoje no distrito do Butantã. No ano de 2025, Carlos, o Instituto Claré definiu que a sua causa, né, ou seja, a concretização de sua missão, da sua missão e dos seus valores se dá por meio de uma causa que é a redução das desigualdades. E para que cada unidade nossa, hoje são 14 unidades na cidade de São Paulo e uma em Itapecerica da Serra, para que as unidades elas permeiem o seu trabalho, nós elegemos 7 caminhos para a redução das desigualdades. Bom, essa é uma forma de organização para que metodologicamente a gente possa atingir a nossa causa. E também para uma melhor estruturação do nosso trabalho, o Instituto hoje conta com 7 programas que elas organizam a atuação de suas unidades. E aí você falou dos programas, certo? São 7 certo. programas. Dentro desses programas a gente tem o programa de segurança alimentar. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele e como que ele se insere dentro desse contexto do Instituto Claré. Bom, o programa de segurança alimentar, ele hoje responde a 2 caminhos para a redução das desigualdades. Um dos caminhos que é o combate à fome e o outro que é o combate ao racismo ambiental. Então, quando a gente olha para a questão das periferias geográficas existenciais, a gente tem que entender que nós temos questões estruturais em relação às desigualdades e que permeiam a história do Brasil. Quando a gente fala de combate ao racismo ambiental, a gente está falando que a população negra é a que mais sofre com a questão da insegurança alimentar. Nós temos os dados do último inquérito de insegurança alimentar da cidade de São Paulo, em que ele aponta que cerca de 70% dos lares que são chefiados por mulheres negras na cidade de São Paulo são os que vivenciam o maior grau de insegurança alimentar. Clodoaldo, conta pra gente, quais transformações vocês esperam gerar nas pessoas atendidas no projeto, assim, né? E eu estou falando não apenas em relação à alimentação, mas também nos hábitos, da consciência alimentar, ambiental, da qualidade de vida, enfim. Então, Carlos, eu acho que a primeira mudança que a gente espera é uma mudança cultural.
E quando a gente está falando em mudança cultural, a gente não está falando de uma coisa do dia para a noite. Uma coisa simples. Simples. Porque vamos dizer assim, né? Algo que eu considerava como lixo, eu vou ter que introduzir dentro do meu hábito alimentar. Isso é uma mudança radical, né? É uma mudança que é uma mudança de vida. É ressignificar a sua relação com o alimento, mas é ressignificar também a sua relação com o planeta, né? Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente espera, tanto internamente, dentro das nossas unidades, quanto também externamente, quando a gente pensa nas famílias que são atendidas pelo Instituto. Hoje, atualmente, são cerca de 1,3 milhões de refeições que nós servimos ao ano. Não é pouca refeição, é muita refeição. Então, com o projeto do Talo ao Prato, a gente pretende que, primeiramente, os nossos cardápios das nossas unidades sejam alterados. Então, a gente vai ter mais talo, a gente vai ter mais folha, a gente vai ter mais casca, ou seja, a gente vai ter mais nutriente que serão ofertados para as pessoas que serão atendidas em nossas unidades. Ao mesmo tempo, a gente vai estar colaborando porque você imagina o quanto de orgânicos que não é descartado para o lixo, né? Então, a gente quer medir e a ideia é que até o final do ano, 20% dos resíduos que eram considerados lixos, eles sejam incluídos dentro da alimentação nas unidades. Ao mesmo tempo, nós também queremos que as famílias se apropriem da questão do que a gente está trabalhando com seus filhos e suas filhas dentro das nossas unidades. E para isso a gente pensa em podcasts, né, como esse que está acontecendo hoje. A gente pretende no final do projeto elaborar um e-book com todas as receitas para que também elas sejam disponibilizadas, as famílias tenham acesso. Ou seja, um projeto que está relacionado também com a educação, né? Total. Porque a gente está falando de uma mudança de perspectiva, uma mudança de paladar, uma mudança de cultura. É isso. É uma mudança, é uma transformação de relação com a alimentação. E você acha que esse projeto pode servir de inspiração para outras instituições, para as comunidades, enfim? A ideia de sistematizar e, por exemplo, da gente ter tanto os podcasts quanto o e-book é a ideia da sistematização, para que a gente possa compartilhar e elevar, inclusive, para espaços participativos, né? E para que a gente possa influenciar, inclusive, na elaboração de políticas públicas. Nós percebemos que este é um movimento do Instituto, mas ele também é um movimento da sociedade, né? Que existem outros lugares que estão buscando fazer algo que seja semelhante ou muito próximo. Então, quanto que também a gente pode influenciar as políticas públicas a partir disso, que é uma boa experiência. Para encerrar, então, Clodoaldo, queria já de cara agradecer sua participação, viu? Eu aprendi muito agora com todo esse contexto, com toda essa contextualização do projeto. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem ou quer resumir o propósito do projeto aqui para quem está assistindo a gente. Eu quero dizer que a gente pode cuidar do nosso planeta, reduzindo o desperdício. Que o Brasil hoje é o maior produtor de alimentos do mundo, mas ao mesmo tempo é o que mais desperdiça alimentos. Tem um dado que é impactante do Ceasa, que, por exemplo, cerca de 20% das cargas de mamão que chegam no Ceasa, elas são desperdiçadas, ou seja, na questão do transporte, ou seja, no manuseio e assim por diante. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas o quanto que a gente precisa ressignificar também essa relação com o alimento. Então, cuidar da casa comum, cuidar do nosso planeta, é ressignificar essa relação com o alimento e, ao mesmo tempo, cuidar de nós mesmos, porque à medida que a gente insere mais nutrientes e que eles estão presentes nas cascas, nas folhas e nos talos, nós estamos cuidando também de nós e das pessoas que são atendidas dentro do Instituto. Isso aí, muito obrigado. Esse foi o Conexões Claré, então até a próxima. Siga a gente nas redes sociais.